Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês uma coisa assim importantíssima. São sintomas que a gente não sabe, que eu não imaginava, eu acho que você também não, da síndrome do intestino impermeável ou intestino irritado, intestino nervoso, conhecido nos Estados Unidos como leaky gut. Bora pro vídeo? Então, eu tenho esse probleminha, né, que esse leaky gut, que é conhecido como síndrome do intestino irritado. Eu demorei muito tempo para poder descobrir isso, né, que é uma doença moderna e é uma doença que tem sintomas assim muito diferentes. Então, eu achei muito interessante trazer esse vídeo para vocês, porque às vezes você tá com a garganta coçando, você tá com dor de cabeça, às vezes está sentindo coisas e tomando remédio para alguns sintomas e às vezes o seu diagnóstico está errado. Então, de repente, você está sentindo coisas, imaginando que está com alguma doença, algum problema e, na verdade, você está com leaky gut. Sim, o intestino, gente, ele é o segundo cérebro da gente. Então, a maioria das doenças que a gente tem, que a gente começa a sentir, ela é provocada por causa do intestino. Eu também não sabia, mas é assim que funciona. Então eu fiz uma listinha aqui de coisas para você verificar se você está sentindo que são sintomas desse leaky gut, síndrome do intestino irritado. Se você começa a reagir mal a alguns alimentos, coisas que você tem costume já de comer, e de repente esses alimentos já não fazem tão bem assim para você, você se sente inchado, sua barriga estufa, ou às vezes você fica com aquela sensação de azia, com gases fora do comum, com dor abdominal. Isso são sintomas da síndrome do intestino irritado. Eu também fiz uma listinha aqui que tem outros sintomas que não são assim tão característicos de intestino, mas que são sintomas dessa síndrome. A distensão abdominal, o inchaço, a dor abdominal, começa a sentir dores nas juntas. Gente, eu sinto demais dores assim na junta dos braços, nos dedinhos, dores nos pés, dores nas nuca. Eu costumava confundir isso com fibromialgia. Eu achava que eu tinha fibromialgia, mas na verdade, dor na junta também é um sintoma do leaky gut. Estranho, né? Então, você pode achar que está com artrite, com artrose, e simplesmente você está com problema no intestino. Olha que loucura. Então, dor nas juntas, coceira na pele, coceira na garganta. Eu sinto muito coceira na garganta. E eu achava que era uma alergia de rinite, alergia respiratória, que minha garganta tampa, dá uma coceira no céu da boca. Gente, coceira na garganta é um sintoma do leaky gut. A síndrome do intestino irritado. Louco demais, né? Pois é. Então eu tava tomando antialérgico quando na verdade eu tinha que tratar o meu intestino. Olha que loucura! Coceira na garganta, sinusite crônica. Dói aqui, ó, sabe? Uma dor irritante, uma dor louca, você tem que tomar um monte de remédio, Tilenol, Sinus, aquela coisa. E custa melhorar e dói muito. Sinusite crônica é um sintoma do leaky gut. Muita gente deve ter isso, né? Quem imagina que sinusite é um sintoma de um problema intestinal? Mas sintomas muito diferentes, né? Olha para vocês verem, coceira na garganta, alergias, nariz vermelho, nariz fica irritado vermelho, distúrbio de humor. Se tá alegre, se tá triste, se tá irritado, se tá de mau humor de uma hora para outra, queda de cabelo, passa a mão assim, ó. Tá vendo? Só de passar a mão. Leaky gut. Então, se o seu cabelo tá caindo, minha amiga e meu amigo, pode dar uma olhadinha, porque você tá com o intestino, pode estar com o intestino impermeável. Não quer dizer, pode ser que você esteja com outro problema, né? Mas é melhor dar uma olhadinha nisso, né? Porque olha como o cabelo cai, gente, é terrível. Leaky gut.
unhas quebradiças, cansaço, candidíase de repetição, dor de cabeça, endometriose. Muitas mulheres têm tido endometriose, que na hora que você vai ficar menstruada, sente aquela dor assim terrível, o negócio derrama dentro de você e vai colando um órgão no outro. Essa doença terrível, autoimune, também pode ser um sintoma de leaky gut. Causa isso, leaky gut. Síndrome do intestino impermeável causa endometriose, gente. Isso é muito sério. Muitas doenças autoimunes. Isso tudo é um sinal que o seu intestino está impermeável. Pessoas com artrite, com problemas psicológicos, podem estar com leaky gut. Isso é uma coisa muito séria. E o que é esse leaky gut? É estranho dar um nome assim, né? É um intestino que vaza, simplesmente é um intestino que vaza. O que é um intestino que vaza? Como que eu vou explicar para vocês? O intestino, ele é como uma peneira, ou melhor, como uma rede de pescador. Tem vários quadradinhos assim, minúsculos, muito pequenininhos. E esses quadradinhos, eles se abrem. E quando eles se abrem, vamos dar um exemplo mesmo de uma rede de pescador. Uma rede de pescador, ela tem vários quadradinhos assim, muito minúsculos, não é? E quando ela estraga, esses quadradinhos ficam maiores e aí já passa tudo. O intestino é assim, é um monte de quadradinhos assim, microscópicos, muito pequenininhos. E quando ele se abre muito, começa a passar moléculas inteiras. E essas moléculas, elas não foram digeridas e elas passam do seu intestino para sua corrente sanguínea. E essas moléculas na corrente sanguínea que não foram digeridas, a gente chama de leaky gut, que é o intestino vaza essas moléculas. Isso é causado pela disbiose intestinal, que é um desequilíbrio na flora intestinal. O nosso intestino, ele é habitado assim, por milhões de micro-organismos. Então, acho que a gente tem mais DNA desses micro-organismos do que DNA de ser humano, para vocês terem uma ideia. São milhões de micro-organismos. Existe uma cidade dentro da gente habitada por seres microscópicos. E existem os seres do bem e os seres do mal. Então, quando os seres do mal estão em maior quantidade, as bactérias ruins estão em maior quantidade, a gente chama de disbiose intestinal. E essa disbiose, ela causa essa abertura dessas redes do intestino, dessas paredes, dessa peneira, e ela causa esse vazamento, faz o intestino vazar, e essas moléculas que não foram digeridas, ela entra na sua corrente sanguínea. E quando ela entra na corrente sanguínea, eu tô aqui dentro do carro fazendo esse vídeo para vocês. E quando ela entra nessa corrente sanguínea, o que acontece? O nosso sistema autoimune não as reconhece e começa a gerar uma guerra ali dentro da gente. O nosso sistema autoimune não reconhece essas moléculas, né? E isso faz com que haja uma grande reação dentro do nosso corpo e causando uma grande inflamação. E essa grande inflamação que causa essas alergias, causa fibromialgia, causa endometriose, causa dor de cabeça, causa tudo isso que eu falei para vocês antes, que a gente nem imagina, que a gente acha que tá doente. E eu passei por isso, gente. Então, assim, eu tava tomando ansiolítico para fibromialgia, eu tava tomando Tilenol para dor de cabeça, anti-inflamatório, eu tava tomando, assim, uma quantidade gigantesca de remédio para um monte de coisa. E quando, na verdade, o que eu tenho é uma síndrome do intestino irritado. Eu estava com uma disbiose, as paredes do meu intestino vazando e mandando para minha corrente sanguínea várias moléculas não digeridas. E isso me causou tudo isso, um inchaço muito grande, engordei 10 quilos, é uma coisa de louco.
E quais, né, as causas disso tudo? É igual eu falei, o intestino é formado por bactérias boas, bactérias ruins. Elas são essenciais para a digestão dos alimentos. Esses micro-organismos, eles são essenciais para o controle de muitas doenças. Eles são essenciais. As bactérias boas. Porém, as bactérias ruins, quando elas se desenvolvem em grande quantidade, causa essa desbiose. E como o número de bactérias ruins ele se torna superior ao número de bactérias boas, ele acaba furando a nossa barreira do intestino, causando esse aumento desses buraquinhos, dessa rede intestinal e causando esse vazamento, fazendo esse intestino vazar, o que a gente chama de leaky gut. Bom, as causas estão associadas ao estilo de vida, né? Ao estilo de vida atual das pessoas. A gente come muito fast food, muito alimento industrializado, muito corante, tem muito remédio na nossa alimentação, a gente está passando por um momento assim, de estresse muito grande, principalmente agora, né? Com essa pandemia a gente fica assim muito estressado. Existem muitos medicamentos que diminuem a acidez estomacal. A má alimentação, comer muito rápido, não mastiga direito, uso de antibióticos, agrotóxicos, poluição, intolerância alimentar. Isso tudo faz as bactérias boas morrerem e as bactérias ruins aumentarem. Glúten, gente, o glúten abre essa barreira intestinal, ele causa uma inflamação muito grande. O glúten é um vilão. E o glúten está na farinha, está no pão, está no macarrão, assim como algumas proteínas inflamatórias que causam esse mesmo efeito. É o caso, por exemplo, de alguns vegetais como feijão, lentilha, soja, grão de bico. Essas proteínas são inflamatórias e elas causam essa abertura no nosso intestino e causa esse vazamento e causa esse leaky gut. Então, assim, como reparar, né? Eu vou fazer um vídeo, um vídeo sobre isso no vídeo de hoje, que é o primeiro episódio de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o intestino. No vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês mais os sintomas mesmos, que são muito característicos e que a gente nem imagina que seja um sintoma de problema de intestino, né? Eu achei muito interessante trazer isso para vocês, mas existe uma forma de reparar esse dano que seria usando aloe vera, que é a babosa, glutamina, enzimas digestivas, e probióticos sem pré-bióticos. Os pré-bióticos alimentam essas bactérias, então a gente tem que usar probióticos. Quem tem esse problema é usar o probiótico e não pré-bióticos. Mas eu vou falar disso em outro vídeo, né? E eu queria então que você começasse a reparar se você tem esses sintomas, né, que eu falei aqui no vídeo, para você dar uma olhadinha, né, na sua alimentação, se o seu intestino está funcionando normal. Às vezes ele fica muito ressecado, às vezes te dá diarreia, você nunca tem aquele intestino que funciona normal. O que é um intestino que funciona normal? Você tem que ir no banheiro todo dia, todos os dias, e tem que ir no banheiro e não pode ser um intestino preso e nem um intestino solto, tem que ser um intestino estável, né? Tem que ser um cocô tipo uma banana mesmo, que ele não fica boiando, né? Ele vai lá pro fundo do vaso assim. Então, se é diferente disso, né? Se você tem muitos gases, se o seu intestino não é regular, então você provavelmente está com essa síndrome do intestino irritado. E principalmente se você tem esses sintomas, alguns desses sintomas que eu citei aqui nesse vídeo. Então, gente, é isso. Espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês tiverem gostado, né? Já deixe o seu like, comentem aqui, vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante, é uma situação que eu vivo, né? Se eu puder ajudar de alguma forma quem passa por isso também, é uma coisa muito complicada, é difícil viver com esse leaky gut. Como eu falei, a gente engorda muito, a barriga incha, você ganha 3 quilos de um dia para o outro. Então, assim, você fica parecendo que tá grávida de 9 meses, de uma hora para outra, de inchaço. Então, assim, é terrível. E essa queda de cabelo, essa, né, endometriose, dor de cabeça, tudo isso, coceira na garganta, alergia.
Então vamos cuidar, né, disso da forma correta, cuidando do intestino, porque o intestino é um órgão importantíssimo, é o nosso segundo cérebro, é lá que processa todas as vitaminas e proteínas, tudo que a gente come. Então, esse é o primeiro episódio dessa série de vídeos que eu vou fazer para vocês sobre intestino. E me deixa aqui sua opinião, se vocês querem saber mais, se vocês gostaram. E me siga aqui no canal, gente. Vamos e se inscreva, se torne um inscrito no meu canal. Eu fico muito feliz, isso é muito importante, me incentiva muito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho, cuidem do seu intestino, viu, gente? Tchau, tchau.